Audiobook Psicocibernética, capítulo 10. A remoção das cicatrizes emocionais ou a questão do lifting facial. Quando sofremos uma lesão física, por exemplo, um corte no nosso rosto, nosso corpo forma um tecido cicatricial mais resistente e mais espesso do que a carne original, com o objetivo de formar uma camada protetora ou tipo carcaça, a forma natural de se proteger contra outra lesão no mesmo local. Se um sapato inapropriado roçar uma parte sensível do pé, desencadeará, como primeiro resultado, dor e sensibilidade. Mas, novamente, a natureza atua protegendo contra mais dor e lesões por meio da formação de um calo, uma carapaça protetora. Tendemos ao mesmo processo sempre que sofremos uma lesão emocional, ou seja, quando alguém nos fere ou esbarra em nós de um modo inadequado, formamos cicatrizes emocionais ou espirituais em nome de nossa autoproteção, propensos a nos tornar endurecidos, insensíveis ao mundo, retraídos em uma carapaça protetora. Quando a natureza necessita de ajuda. A natureza, ao formar o tecido cicatricial, objetiva ser útil. Entretanto, em nossa sociedade moderna, o tecido cicatricial, sobretudo na face, pode operar contra nós, não a nosso favor. Consideremos George T., por exemplo, um jovem e promissor advogado. Ele era afável, bem apessoado e estava a caminho de uma carreira de sucesso quando sofreu um acidente automobilístico que o deixou com uma cicatriz horrível do meio da bochecha esquerda até o canto da boca. Outro corte logo acima do olho direito. Repuxou a pálpebra superior para cima durante a cicatrização, o que lhe deu uma aparência caricata gritante. Toda vez que olhava no espelho do banheiro, via uma imagem repulsiva. A cicatriz da bochecha fixou nele um permanente olhar de malícia, ou o que ele chamava de olhar cruel. Depois de deixar o hospital, perdeu seu primeiro caso no tribunal e teve certeza de que a aparência cruel e grotesca influenciara o júri. Também sentia que velhos amigos o rejeitavam com repulsa em razão da face distorcida. Seria apenas imaginação que até mesmo a própria esposa se afastava um pouco quando a beijava? Como resultado de tal situação, George T. começou a recusar casos. Passou a beber durante o dia, tornando-se irascível, hostil e um tanto recluso. O tecido cicatricial formara uma forte proteção contra futuros acidentes automobilísticos. Mas, na sociedade em que George vivia, lesões físicas faciais não eram o principal perigo. Ele estava mais vulnerável do que nunca a golpes, ferimentos e mágoas sociais. Suas cicatrizes eram uma suscetibilidade, não um trunfo. Se George fosse um homem primitivo e tivesse cicatrizes faciais de um encontro com um urso ou um tigre dente de sabre, suas cicatrizes teriam provavelmente o tornado mais aceitável para seus companheiros. Mesmo em tempos bastante recentes, velhos soldados exibem com orgulho suas cicatrizes de batalha. Em grupos de duelo proibidos na Alemanha, uma cicatriz de sabre era uma marca de distinção. No caso de George, a natureza tinha boas intenções, mas precisava de uma ajuda. Devolvia a ele o rosto antigo por meio de uma cirurgia plástica, que eliminou o tecido cicatricial e restaurou suas feições. Feito isso, a mudança de personalidade foi fantástica. Ele recuperou o bom humor e a autoconfiança, parou de beber, abandonou a atitude de lobo solitário, voltou para a sociedade e virou de novo membro da raça humana. Conquistou uma nova vida.
Entretanto, apenas indiretamente a cirurgia plástica lhe propiciou tal transformação. O verdadeiro agente curativo foram a remoção de cicatrizes emocionais, a segurança contra golpes sociais, a cura de mágoas e de lesões emocionais e a restauração de sua autoimagem como um membro aceito pela sociedade, o que, em seu caso, a cirurgia tornou viável. Como as cicatrizes emocionais geram alienação da vida. Muita gente com cicatrizes emocionais interiores nunca sofreu lesões físicas. E o resultado da personalidade é o mesmo. São indivíduos feridos por alguém do passado, os quais, a fim de se protegerem de futuros danos vindos da mesma fonte, formam um calo espiritual, uma cicatriz emocional para a segurança do próprio ego. Porém, esse tecido cicatricial não apenas os protege de quem originalmente os feriu, mas também os faz evitar todos os outros seres humanos. Assim, constroem uma muralha emocional através da qual não passam nem amigos nem inimigos. A mulher já ferida por um homem promete a si nunca confiar em qualquer sujeito de novo. Uma criança cujo ego foi dilacerado por um parente ou um professor despótico e cruel, talvez prometa nunca confiar em uma autoridade alguma no futuro. Um homem cujo amor foi rejeitado por uma mulher pode prometer nunca se envolver emocionalmente com qualquer ser humano no futuro. Similar ao caso de uma cicatriz facial, proteção excessiva contra a fonte original do ferimento tem o potencial de nos tornar mais vulneráveis e gerar ainda mais danos em outros segmentos da vida. A muralha emocional que construímos como proteção acaba nos separando de todos os outros seres humanos e de nosso verdadeiro eu. Como abordado anteriormente, a pessoa que se sente solitária ou desconectada de outros seres humanos também se sente desconectada de seu verdadeiro eu e da vida. Cicatrizes emocionais e delinquência juvenil. O psiquiatra Bernard Holland observou que, embora os delinquentes juvenis pareçam muito independentes e carreguem a reputação de fanfarrões, sobretudo quando a destacarem todas as autoridades, elas reclamam demais. Debaixo dessa carcaça exterior, afirmou o Dr. Holland, há um eu interior vulnerável que deseja depender dos outros. No entanto, eles não se aproximam de ninguém, porque não confiam em ninguém. Em algum momento do passado, uma pessoa importante para eles os feriu, e então nem se atrevem a adotar uma postura receptiva com receio de serem feridos mais uma vez. Assim, vivem na defensiva e, para evitar mais rejeições de dor, atacam primeiro. Como resultado desse processo, afastam as mesmas pessoas que os amariam se tivessem uma oportunidade que, inclusive, poderiam ajudá-los. Cicatrizes emocionais criam uma autoimagem distorcida e desagradável. Um ego com cicatrizes emocionais também vivencia outro efeito adverso. Uma autoimagem distorcida que se sente não apreciada ou aceita pelos outros, que não consegue relacionar-se no mundo daqueles com quem convive. Cicatrizes emocionais impossibilitam uma vida criativa ou impedem o que o Dr. Arthur W. Combs chamou de autorrealização. Professor de Psicologia Educacional e Aconselhamento na Universidade da Flórida, ele afirmou que todos deveriam objetivar tornar-se uma pessoa autorrealizada. Isso, disse ele, precisa ser conquistado, pois não é inato. As pessoas autorrealizadas apresentam as seguintes características. 1. Veem-se como apreciadas e capazes, desejadas e aceitas pela sociedade. 2. Aceitam-se como são. 3. Nutrem um sentimento de unicidade com os outros. 4. São muito bem informadas e abrigam amplo conhecimento.
Indivíduos com cicatrizes emocionais não apenas têm uma autoimagem de incapazes, indesejados e antipáticos, mas também veem um mundo onde vivem como hostil. Relacionam-se com a sociedade assentados na hostilidade e não se baseiam em dar, aceitar, cooperar, trabalhar junto, desfrutar da companhia de alguém, mas em conceitos de superação, combate e proteção. Não conseguem praticar a caridade nem para com os outros, nem para consigo mesmos. Frustração, agressão e solidão são o preço que pagam. 3 regras para a imunização contra as cicatrizes emocionais. Número 1. Cultive o sentimento de grandeza para não se sentir ameaçado. Muitas pessoas se sentem terrivelmente feridas por pequenas alfinetadas ou pelo que chamamos de desdenhas sociais. Todos nós conhecemos alguém na família, no trabalho ou no círculo de amigos que é tão sensível e delicado que deixa os outros continuamente apostos, atentos para não ofender com uma palavra ou um ato inocente. É um fato psicológico bem conhecido que as pessoas que se melindram com facilidade têm baixa autoestima. Assim, referem-se com coisas que concebem como ameaças ao ego, impulsos emocionais imaginados, dos quais pessoas com uma autoestima saudável nem mesmo se dão conta. Atingem terrivelmente tais indivíduos. Mesmo as verdadeiras cutucadas que afligem um terrível dano ao ego da pessoa com baixa autoestima não abalam o ego daquela com uma autoimagem positiva. É a pessoa que se sente indigna, duvida de suas competências e tem uma opinião negativa de si quem se ofende em um piscar de olhos. É a pessoa que secretamente duvida do próprio valor e que se sente insegura quem vê ameaças ao seu ego onde elas inexistem. É ela quem exagera e superestima o potencial dano das ameaças reais. Todos nós precisamos de resistência emocional e um ego em segurança para nos proteger das ameaças reais e imaginárias. Não seria prudente que nosso corpo físico fosse revestido por uma carapaça como a de uma tartaruga, o que, por exemplo, não nos permitiria desfrutar o prazer das sensações íntimas. Mas a pele de nosso corpo tem uma camada superficial, a epiderme, que funciona como proteção contra bactérias, pequenos hematomas, contusões e ferimentos mais insignificantes. Ainda que a espessura da epiderme nos proteja contra machucados sem gravidade, ela não interfere em todas as sensações. Nessa linha comparativa, falta a epiderme ao ego de muitas pessoas, que precisam se tornar emocionalmente mais resistentes para ignorar insignificantes arranhões e pequenas ameaças. Além disso, precisam construir sua autoestima, conquistar uma autoimagem mais adequada de si, para que não se sintam ameaçadas por comentários ou atos inocentes. Um homem grande e forte não vê perigos, nem se sente perturbado por uma reles ameaça. Um homenzinho, sim. Da mesma forma, um ego forte e saudável com elevada autoestima não se sente ameaçado por qualquer comentário inocente. Autoimagens saudáveis não se ferem com facilidade. A pessoa que sente ameaçada diante de um comentário depreciativo tem um ego frágil e baixa autoestima. É egocêntrica, preocupada consigo mesma, difícil de conviver e o que chamamos de egoísta. Não se cura um ego adoecido ou frágil derrubando-o, neutralizando-o ou mesmo o enfraquecendo ainda mais por
Não se cura um ego adoecido ou frágil derrubando-o, neutralizando-o ou mesmo enfraquecendo ainda mais por meio da autoabnegação ou de tentativas de altruísmo. A autoestima é fundamental para o espírito quando o alimento para o corpo. A autoestima é tão fundamental para o espírito quanto o alimento para o corpo. A cura para a questão do egocentrismo, da autopreocupação, do egoísmo e todos os males que os acompanham está no desenvolvimento de um ego forte e saudável por meio da construção da autoestima. Quando o nível de autoestima é adequado, pequenas desconsiderações não constituem ameaça. Elas são apenas superadas e ignoradas. Cicatrizes emocionais ainda mais profundas tendem a curar mais rápido e de forma mais limpa, sem feridas purulentas, para envenenar a vida e comprometer a felicidade. Número 2. Tenha uma atitude confiante e responsável para minimizar a vulnerabilidade. Como o Dr. Holland apontou, o delinquente juvenil com uma carapaça exterior é, na verdade, alguém fragilizado e vulnerável que quer ser dependente e amado. Vendedores me disseram que o cliente mais resistente às vendas é quase sempre uma venda fácil, depois de vencidas as defesas dele. Que as pessoas que se sentem impelidas a colocar placas de proibido vendedores o fazem porque sabem que são mais pacíficas e precisam de proteção. A pessoa com uma carapaça exterior quase sempre a desenvolve, pois, mesmo do modo instintivo, percebe que a suavidade de seu interior precisa de proteção. E mais, o indivíduo com pouca ou nenhuma autoconfiança que se sente emocionalmente dependente dos outros torna-se mais vulnerável aos ferimentos emocionais. Todo ser humano quer amor e afeto. E precisa disso. Mas a pessoa criativa e autoconfiante também sente a necessidade de dar amor tanto quanto de recebê-lo. E também não espera que o amor lhe seja oferecido em uma bandeja de prata. Nem incorpora uma necessidade compulsiva de que todos o amem e aprovem. O ego a leva ao fato de que alguns não gostarão dela e a desaprovarão. Além disso, sente algum senso de responsabilidade por sua vida e se concebe como alguém que age, determina, dá, vai atrás do que quer e não alguém com tendências a ser mero receptor das coisas boas da vida. A pessoa passiva dependente entrega seu destino inteiro aos outros, às circunstâncias, à sorte. A vida lhe deve plenitude e as pessoas lhe devem consideração, apreço, amor, felicidade. Ela faz exigências e reivindicações despropositadas a outras pessoas e sente-se ludibriada, injustiçada, ferida quando não as realizam. Como não se constrói a vida dessa maneira, ela está em busca do impossível e aberta a mágoas e ferimentos emocionais. Dizem que a personalidade neurótica está sempre tropeçando na realidade. Desenvolva uma atitude mais autossuficiente. Assuma a responsabilidade pela própria vida e por suas necessidades emocionais. Tente dar carinho, amor, aprovação, aceitação e compreensão a outras pessoas. E as verá retornando-os para você como uma espécie de reflexo. Número 3. Relaxe e afaste-se dos ferimentos emocionais. Certa vez, um paciente me perguntou: se a formação de tecido cicatricial é natural e automática, por que ele não se forma quando um cirurgião plástico faz uma incisão? A resposta é que,
Se ferimos o rosto e segue-se uma cura natural, a cicatriz vai se formar em razão de uma certa tensão no ferimento e sob ele, o que repuxa a superfície da pele para trás, criando, por assim dizer, um vão preenchido por tecido cicatricial. No procedimento médico, o cirurgião plástico não apenas une a pele com suturas, mas também corta uma pequena quantidade de carne sob ela para que não haja tensão. Desse modo, a incisão cicatriza de forma suave, uniforme e sem distorção. É interessante notar o mesmo princípio no caso de uma ferida emocional. Se não houver tensão, não restará desfiguração alguma. Você já notou com que facilidade seus sentimentos são feridos ou você se ofende quando vivencia tensões causadas por frustração, medo, raiva ou depressão? Vamos ao trabalho sentindo-nos mal, deprimidos, com nossa autoconfiança abalada por alguma experiência adversa. Um amigo se aproxima e faz uma observação em tom de brincadeira. 9 em cada 10 vezes achamos engraçado. Não pensamos em nada que a envolva e, em troca, retribuímos como um riso bem-humorado. Mas não hoje. Hoje estamos envoltos por tensões de autodesconfiança, insegurança e ansiedade. Como resultado, recebemos a observação de modo distorcido, sentimos-nos desorientados e magoados e uma cicatriz emocional começa a se formar. A experiência do cotidiano ilustra muito bem o princípio de que estamos feridos emocionalmente, não tanto pelas ações e palavras de outras pessoas, mas por nossa própria atitude e nossa própria reação. Relaxar minimiza os golpes emocionais. Quando nos sentimos feridos ou ofendidos, tal sentimento implica uma questão que envolve nosso modo de reagir. Na verdade, o sentimento é a nossa reação. Devemos nos preocupar com nossas reações, não com as de outras pessoas. Podemos ficar tensos, com raiva, ansiosos ou ressentidos e sentirmos-nos feridos. Ou podemos não reagir, permanecer em um clima de relaxamento e não nos sentir feridos. Experimentos científicos mostraram ser impossível sentir medo, raiva, ansiedade ou emoções negativas de qualquer tipo enquanto os músculos do corpo estão relaxados. Temos de fazer alguma coisa para sentir medo, raiva, ansiedade. Nas palavras de Diógenes, ninguém é ferido a não ser por si mesmo. Nada pode me causar dano, exceto eu mesmo, afirmou São Bernardo. O mal que sofro carrego comigo e nunca sofro de verdade a não ser por minha própria culpa. Daí conclui-se que você é o único responsável por suas respostas e reações. Mas lembre-se, respostas são necessárias. Basta que permaneça descontraído, relaxado e livre de lesões. A capacidade de controlar o pensamento levou essas pessoas a uma nova vida. No Shirley Center, em Massachusetts, os resultados alcançados pela psicoterapia de grupo superaram, em tempo bem mais reduzido, os obtidos pela psicanálise clássica. Enfatizaram-se duas coisas: treinamento em grupo do controle do pensamento e períodos diários dedicados a relaxar. De acordo com um estudo publicado na Mental Hygiene, o objetivo era a reeducação intelectual e emocional, visando encontrar o caminho para um tipo de vida fundamentalmente bem-sucedido e feliz. Os pacientes, além de passarem pela reeducação intelectual e ganharem assistência sobre controle do pensamento, foram ensinados a relaxar deitando-se em uma posição confortável, enquanto o supervisor descrevia uma imagem agradável de alguma cena plácida ao ar livre. Também se pedia que praticassem o relaxamento em casa,
todos os dias e que incorporassem a sensação de calma e paz ao cotidiano. Uma paciente que encontrou um novo modo de vida local escreveu: estive doente durante 7 anos, não conseguia dormir, tinha um temperamento estourado, era uma pessoa complicada de se conviver. Por anos pensei que tinha um marido incompetente. Quando ele chegava em casa depois de um só drink e talvez estivesse lutando contra o desejo de beber mais, eu me exaltava, usava palavras duras que o levavam a uma bebedeira em vez de ajudá-lo em sua luta. Agora nada falo e mantenho a calma. Isso o ajuda e nos damos muito bem. Eu, antes, vivia a minha vida de forma antagônica, exacerbava pequenos problemas, estava à beira do suicídio. Quando cheguei ao centro, comecei a perceber que não era o mundo que estava errado. Agora me sinto mais agradável do que nunca e mais feliz. Antigamente, não relaxava, mesmo dormindo. Agora não me alvoroço como antes. Faço tudo o que fazia e não me canso. Como eliminar velhas cicatrizes emocionais? Podemos prevenir e nos imunizar contra cicatrizes emocionais por meio da prática das 3 regras já citadas. Mas e as velhas cicatrizes emocionais que se formaram no passado? Mágoas, rancores, queixas contra a vida, ressentimentos? Formada uma cicatriz emocional, só resta uma coisa a fazer: eliminá-la por meio de cirurgia, como acontece com uma cicatriz física. Lifting espiritual. Para remover velhas cicatrizes emocionais, faça a cirurgia sozinho. Torne-se seu próprio cirurgião plástico e dê a si mesmo um lifting espiritual. Os resultados serão uma nova vida, uma nova vitalidade, paz de espírito e felicidade. Falar de um lifting emocional e de uma cirurgia mental é mais do que uma metáfora. Velhas cicatrizes emocionais não podem ser tratadas ou medicadas, portanto, precisam ser extirpadas, abandonadas, erradicadas. Muitas pessoas recorrem a vários tipos de pomadas ou bálsamos, o que simplesmente não funciona. Elas podem, de modo até presunçoso, renunciar à vingança física, mas ainda almejando vingar-se de muitas maneiras sutis. Um exemplo típico está na esposa que descobre a infidelidade do marido. Seguindo o conselho de seu guia espiritual ou psiquiatra, ela concorda que deveria perdoar-lhe. Assim, não dispara um tiro nele, não o abandona. Assume o comportamento social de esposa dadivosa, mantém a casa em ordem, prepara as refeições e por aí vai. Mas transforma a vida do marido em um inferno com toda sutileza, indiferença e ostentação de superioridade moral. Quando ele reclama, a resposta dela é: bem, querido, eu lhe perdoei, mas não consigo esquecer. O próprio perdão vira uma pedra no sapato do sujeito, porque a esposa está consciente do fato de que o indulto prova sua superioridade moral. Seria uma atitude de mais amabilidade para com ele e de felicidade para ela se negasse esse tipo de perdão e o abandonasse. Perdão, o bisturi que elimina cicatrizes emocionais. Consigo perdoar, mas não consigo esquecer. É apenas outro jeito de dizer não consigo perdoar. Nas palavras de Henry Ward Beecher, o perdão deve ser como o registro de uma dívida quitada, rasgado em 2 e queimado, para que nunca possa ser contestado. Perdão, quando real, genuíno e completo, que de fato implica esquecimento, é o bisturi capaz de eliminar o pus não só de velhas feridas emocionais, mas também do tecido cicatricial e curá-las. O perdão parcial ou irresoluto
não funciona melhor do que uma cirurgia facial apenas parcialmente concluída. O perdão simulado, assumido como um dever, não é mais eficaz do que uma falsa cirurgia facial. E mais, o perdão deve ser esquecido assim como o mal que foi perdoado. O perdão sempre rememorado infecta o ferimento que estamos tentando cauterizar. Se nos orgulharmos de ter perdoado ou nos lembrarmos demais disso, acabaremos sentindo que outra pessoa nos deve algo em troca. Você lhe perdoa uma dívida, mas ao fazer isso, ela incorre em outra, como os operadores de pequenas empresas de empréstimo, que cancelam uma promissória e preparam uma nova a cada 2 semanas. O perdão não é uma arma. Existem muitas falácias comuns relativas ao perdão, e uma das razões pelas quais não se recorreu com mais força ao seu valor terapêutico é o fato de que raras vezes isso foi tentado. Por exemplo, muitos escritores nos disseram que devemos perdoar para nos tornarmos bons, mas raramente nos aconselharam a perdoar para que pudéssemos ser felizes. Outra falácia se refere ao perdão nos colocar em uma posição superior, ou ser um método de vencer nosso inimigo. Esse pensamento tem aparecido em muitas frases simplórias como: não tente apenas se vingar, perdoe seu inimigo e você não se assemelhará a ele. John T. Dodson, arcebispo de Canterbury no século XVII, disse: uma vitória mais gloriosa não pode ser conquistada sobre outro homem do que esta. Quando o dano começou da parte dele, a bondade deve começar da nossa. Esta é apenas outra maneira de dizer que muitas vezes se recorre ao perdão como uma arma eficaz de vingança, o que é verdade. No entanto, o perdão vingativo nada tem a ver com o perdão terapêutico que erradica, cancela, anula a injúria como se ela jamais tivesse ocorrido. O perdão terapêutico equivale a uma cirurgia. Desfaça-se do rancor como faria com uma gangrena. Primeiro, o errado e, sobretudo, nosso sentimento de reprová-lo deve ser visto como uma coisa indesejável mais do que desejável. Antes que um homem concorde com a amputação de um braço, ele precisa parar de ver o membro como uma coisa a ser mantida e encará-lo como indesejável e prejudicial. Na cirurgia facial não podem existir medidas parciais, provisórias ou intermediárias. O tecido cicatricial é cortado completa e inteiramente, e assim o corte cicatriza de forma limpa. Ainda se atenta para que o rosto seja restaurado em todos os detalhes, exatamente como era antes da lesão, como se essa nunca tivesse existido. Perdoe se estiver disposto. O perdão terapêutico não é difícil. A única dificuldade está em garantir que se esteja disposto a desistir da condenação, ou seja, que se queira cancelar a dívida sem reservas mentais. Achamos difícil perdoar apenas porque apreciamos nosso senso de condenação. Sentimos um prazer perverso e mórbido em zelar por nossas feridas. O ato de condenar o outro implica nos sentimentos superiores a ele. Ninguém pode negar que também existe uma sensação perversa de satisfação em sentir pena de nós mesmos. As razões para o perdão precisam ser importantes. No perdão terapêutico, eliminamos a dádiva de outra pessoa não porque decidimos ser generosos, fazer-lhe um favor ou porque somos moralmente superiores. Eliminamos a dívida, marcando-a como nula e sem efeito porque fizemos a outra pessoa pagar por seu erro, mas porque reconhecemos que a dívida não é válida. O verdadeiro perdão só aflora quando somos capazes de aceitar emocionalmente que não há nada para perdoar
que não deveríamos ter condenado ou odiado o outro. Há pouco tempo fui a um almoço onde havia vários clérigos. O tema do perdão veio à tona, acompanhado do caso da adúltera a quem Jesus perdoou. Ouvi uma discussão muito erudita sobre por que Jesus foi capaz de perdoar a mulher, como ele lhe perdoou e como o seu perdão significou uma repreensão aos clérigos da época, então prontos para apedrejá-la. Jesus não perdoou a mulher adúltera. Resisti à tentação de escandalizar tais senhores ao lhes dizer que, na verdade, Jesus nunca perdoou a mulher, em nenhum momento da narrativa, conforme aparece no Novo Testamento. Empregaram-se as palavras perdoar ou perdão, tampouco as sugerem. Dizem-nos apenas que depois que os acusadores partiram, Jesus perguntou a ela: "Ninguém te condenou?" A mulher respondeu negativamente e ele retrucou: "Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais." Não podemos perdoar a alguém se antes não o condenamos. Jesus nunca condenou a mulher, portanto, nada havia a ser perdoado. Ele reconheceu o pecado ou o erro, mas não se sentiu impelido a odiá-la por isso. Foi capaz de ver, antes do fato, o que devemos vislumbrar depois do fato ao praticar o perdão terapêutico. Erramos quando odiamos uma pessoa em razão de seus erros, ou quando a condenamos, ou quando a rotulamos como um certo tipo de gente, confundindo-a com seu comportamento, ou quando incorremos mentalmente em uma dívida que ela deve pagar antes de ser restaurada às nossas boas graças e à aceitação emocional. Se você acha convincente fazer isso, se acha que deve fazê-lo ou se pode razoavelmente esperar que haja dessa maneira, é uma questão que extrapola o escopo deste livro e minha área de atuação. Mas, como médico, digo-lhe que, se ao fizer, será muito mais feliz, saudável e terá mais paz de espírito. No entanto, gostaria de destacar que o perdão terapêutico é o único tipo de fato que funciona. Atua desse modo. Se o perdão for alguma coisa menos do que isso, precisamos parar de falar desse assunto. Perdoe a si mesmo como perdoa os outros. Não só estamos sujeitos a feridas emocionais provocadas pelos outros, mas também a maioria de nós está auto-infligindo. Sofremos com autocondenação, remorso e arrependimento. Massacramo-nos com a dúvida, dilaceramo-nos com a culpa excessiva. Remorso e arrependimento constituem tentativas de vivermos emocionalmente no passado. A culpa excessiva é uma tentativa de corrigir algo que fizemos de errado ou que consideramos uma falha no passado. Usamos as emoções de modo correto e apropriado quando elas nos ajudam a responder ou a reagir adequadamente a alguma realidade no nosso meio atual. Como não podemos viver no passado, também não podemos reagir de maneira apropriada a ele. Portanto, no que se refere às reações emocionais, o passado deve ser eliminado, encerrado, esquecido. Não precisamos assumir uma posição emocional em relação a desvios que podem ser ou ter nos afastado do curso. Importam nossa direção e nosso objetivo atuais. Precisamos reconhecer nossos erros tais como são. Caso contrário, não conseguiremos corrigir o curso. Perderíamos a direção ou a orientação, mas é inútil e fatal nos odiarmos ou nos condenarmos por nossos erros. Você erra, mas os erros não te compõem. Ao pensarmos em nossos próprios erros ou no dos outros, é útil e realista avaliá-los em termos do que fizemos ou não, e não em termos do que os erros nos fizeram. Um dos maiores erros que cometemos é confundir nosso comportamento com o nosso eu e concluir que, em razão de determinado ato, estaremos rotulados como um certo tipo de pessoa. Ajuda nesse processo se ponderarmos que os erros envolvem algo que fazemos
Eles se referem a ações. Para sermos realistas, ao descrevê-los, devemos empregar verbos que denotarão ação, não nomes que denotam um estado de ser. Por exemplo, dizer eu falhei, forma verbal que indica ação. Implica apenas o reconhecimento de um erro e pode ajudar no sucesso futuro. Já dizer eu sou um fracasso, forma nominal, não descreve o que se fez, mas o que se acha que o erro fez com você. Tal postura em nada contribui para o aprendizado, pois reflete a tendência de fixar o erro, perpetuá-lo. Isso foi reiteradamente provado em experimentos psicológicos clínicos. Reconhecemos que todas as crianças, ao aprenderem a nadar, talvez ou outra, levam um tombo. Dizemos, ela caiu. Reconhecemos que todas as crianças, ao aprenderem a andar, vez ou outra, levam um tombo. Dizemos, ela caiu, ela tropeçou. E não, ela é falha ou ela é um tropeço. No entanto, muitos pais não reconhecem que todas as crianças, quando estão aprendendo a falar, também cometem erros. Hesitação, bloqueio, repetição de sílabas e palavras. Portanto, é frequente que um pai ansioso conclua: meu filho é gago. Tal atitude ou julgamento que envolve não as ações do filho, mas ele próprio na infância, atinge tanto a criança que ela começa a pensar em si como gaga, e esse comportamento tende a se perpetuar. De acordo com o Dr. Wendell Johnson, a maior autoridade do país em gagueira, está aí a causa desse distúrbio. Ele afirmou que tutores de crianças não gagas são mais propensos a usar termos descritivos. Ele não falava, enquanto os dos gagos tendem a usar termos de julgamento. Ele não sabia falar. Na revista Saturday Evening Post, de 5 de janeiro de 1957, o Dr. Johnson escreveu: Lentamente começamos a compreender o aspecto vital que se perdera por tantos séculos. Caso após caso se desenvolveu após o diagnóstico de gagueira ser feito por pessoas excessivamente ansiosas e não familiarizadas com o desenvolvimento normal da fala. Os pais e não a criança, os ouvintes e não os falantes, pareciam os que mais exigiam compreensão e conhecimento. O Dr. Knight Dunlap, que por 20 anos estudou hábitos, como se formam, como se desfazem e como se relacionam com o processo de aprendizagem, descobriu que o mesmo princípio se aplicava a praticamente todos os maus hábitos, incluindo os emocionais. Era essencial, disse ele, que o paciente aprendesse a parar de se culpar, de se autocondenar e de sentir remorso por seus hábitos, caso desejasse superá-los. E achou particularmente prejudicial as conclusões: estou arruinado ou sou desprezível após o paciente realizar certos atos. Então, lembre-se de que você comete erros, você erra. Erros não compõem você. Quem quer ser uma ostra? Uma palavra final sobre prevenir e eliminar. Uma palavra final sobre prevenir e eliminar as feridas emocionais. Para vivermos de modo criativo, precisamos nos dispor a um pouco de vulnerabilidade. Precisamos nos dispor a algum ferimento se necessário. Um monte de gente necessita de uma pele emocional mais grossa e resistente, mas não de uma casca. Confiar, amar, ser receptivo à comunicação emocional com outras pessoas implica assumir o risco de ser ferido e, se isso nos acontecer, podemos fazer uma dessas duas coisas: construir uma casca protetora bem grossa, um tecido cicatricial ou uma vida como a da ostra para nunca sermos feridos, ou podemos dar a outra face, continuar vulneráveis e tocar a vida criativamente.
Uma ostra não é ferida. A casca grossa a protege de tudo. Está isolada, segura, mas não é criativa. Não pode ir atrás do que quer, apenas esperar que as coisas venham até ela. Uma ostra não conhece nenhuma das feridas da comunicação emocional com seu ambiente, mas também não conhece as alegrias. Um lifting emocional aprimora a aparência e o sentimento de jovialidade. Tente proporcionar a si mesmo um lifting espiritual. Isso vai além de um jogo de palavras, torna-o mais receptivo para a vida, maximiza sua vitalidade, coisas típicas da juventude. Você vai se sentir e de fato parecerá mais jovem. Muitas vezes vi a aparência de algumas pessoas rejuvenescer 5 ou 10 anos após a remoção de velhas cicatrizes emocionais. Olhe à sua volta. Quem são as pessoas na faixa de 40 anos que mantêm uma aparência jovial? As mal-humoradas? As ressentidas? As pessimistas? As azedas com o mundo? Ou serão as alegres, as otimistas, as mais bem dispostas? Guardar rancor contra alguém ou contra a vida pode antecipar a curva da velhice, tanto quanto carregar um fardo muito pesado nos ombros. Indivíduos com cicatrizes emocionais, rancores e afins vivem do passado, o que é típico dos idosos. A atitude e o espírito jovial eliminam as rugas da alma e do rosto, dão vivacidade aos olhos, permitem que se olhe para o futuro com grandes expectativas. Portanto, por que não se proporcionar um lifting espiritual? Seu kit Faça Você Mesmo consiste em relaxar de tensões negativas para evitar novas cicatrizes, exercitar o perdão terapêutico para eliminar cicatrizes antigas, dotar-se de uma epiderme resistente, mas não dura, assumir uma vida criativa, cultivar a vontade de ser um pouco vulnerável e sentir nostalgia pelo futuro, nunca pelo passado. Pontos chaves para relembrar, resuma aqui. Histórico de caso. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo. Final do capítulo 10.